ao quinto ano de rodas de conversa sobre psicanálise e temas transversais. Eu sou professora Sônia Grácia Pucci Medina, professora aí do SESC PUC, agora em abril, oferecendo um curso sobre automutilação e isso, a marca no corpo em sofrimento, trazendo sempre nos cursos, dentro do programa de saúde mental em Freud, onde o arcabouço teórico dos nossos cursos de extensão na PUC tem um olhar, tem um arcabouço freudiano. Sou a atual presidente da Associação Psicanalítica do município do Rio, professora da PUC, como eu disse. Também faço clínica a partir do viés da psicanálise, não é? E também tenho uma carta que me foi concedida o ano passado, da Argentina, de Buenos Aires, para fazer orientação a futuros doutores. Então, eu tenho uma linha de pesquisa da qual eu trabalho na Argentina, junto de Maria Esther. Fiz meu doutorado, meu pós-doutorado na área o doutorado na área da ideação suicida, é o caso que eu trago agora para o próximo curso, automutilação, e no pós-doc eu trabalhei a questão do sexismo, não é? Um viés muito social sobre a questão da mulher, não é? Da sua sexualidade e da maternagem. E agradeço mais uma vez vocês que estão chegando hoje aqui nessa sala, iniciando as nossas apresentações. Fui a idealizadora dessas rodas no meio da pandemia, não é? Sem saber o que ia acontecer, vamos convidar colegas para falar sobre psicanálise e temas transversais. Vou ficar louca, vou morrer, como é que eu trabalho o luto, não trabalho, luto se trabalha, não se trabalha, todos nós vamos morrer ou não, enfim, todas essas questões já estão fazendo parte desse cronograma de eventos da PUC sobre psicanálise e temas transversais desde o ano de 2000. E deixo aqui, então, o chat para vocês fazerem as suas perguntas e vamos hoje, então, para um tema muito interessante. E, afinal, no final, para que serve uma análise? Bem, antes da apresentação da doutora Maria Esther Rossami e do Cleiton, eu vou fazer uma pequena abordagem sobre o porquê desse tema. Bem, eu inicio dizendo o seguinte: será que toda discussão no campo clínico não deveria começar respondendo para que serve isto que fazemos? Aqueles que fazem análise e aos que ainda estão buscando fazer análise. Bem, quem procura um psicanalista, invariavelmente, vai ter que pular na água. Eu digo mergulhar de cabeça. Outros chegam muito receosos, pé ante pé, mas todos são fisgados pela transferência. E a doutora Maria Esther está aqui muito bem, que fala muito bem da transferência, inclusive também agora em maio vamos iniciar um curso sobre
as transferências em Freud, né? É, todo mundo que chega num consultório, ele está o quê? Acreditando que o psicanalista vai completar a sua falta. Então, ele chega buscando o preenchimento do seu ser e coloca no psicanalista essa ideação. E o que vai acontecendo é que vão se passando o tempo, vai se passando o tempo, as sessões vão acontecendo, e nada, e eu acho isso ótimo, não é? Afinal, os psicanalistas estão aí de ato, eu chamo, eles estão ali para o ato e não para o fato. Então, estes psicanalistas, não é? E nós psicanalistas precisamos entender e fazer os nossos pacientes mergulharem ou chegarem pé ante pé para o quê? Para o nada. É o próprio reconhecimento desse nada, para que finalmente, não é, se possa chegar a uma conclusão de que a falta é exatamente a causa. E dessa maneira, quando nós entendemos que a falta é a causa da análise, do porquê estarmos ali, é então desejar. Alguns podem dizer, é preciso todo esse trabalho, Sônia, para que alguém deseje, porque nós somos sujeitos desejantes, singulares. Maria Esther vai falar um pouco sobre essa singularidade, esse estrangeiro. Tá? O fato, e eu digo, o fato é que desejo é o nome que damos à direção a um objeto qualquer. E como o objeto X está na junção lógica do desejo do outro, e Clayton vai falar sobre isso, tá? É preciso que ele se perceba para que ele mesmo possa, de fato, desejar. É uma questão lógica e topológica, é preciso muito tempo, um bom tempo, para se desvencilhar do desejo de ser, de se completar, ser completado. Utiliza alguns verbos ainda, como fechar, como concluir, porque o trabalho do psicanalista com o manejo da transferência, ele tem, durante toda a análise, uma única função, a de liberar o movimento desejante, para que, a partir desse desejo, todos nós possamos nos reabilitar definitivamente, e tem alguns aqui vão entender a minha palavrinha de preferência, se organizar. E a organização se dá apenas com o tempo que vai transitando como uma passagem neste tempo de criação analítica, da terapêutica analítica. Então, mais uma vez, boa noite a todos e aos que estão chegando agora também, sejam bem-vindos. E agora eu gostaria que a Maria Esther se apresentasse, doutora Maria Esther, lá de Buenos Aires, apesar de ser, de morar em Buenos Aires, ela fala
calmamente, vocês vão entendê-la perfeitamente. E depois da apresentação da Maristé, o Cleiton se apresenta e começamos o nosso cirandear. Maristé, então, seja bem-vinda neste ano de 2024, iniciando junto conosco mais um ano de roda de conversa. Obrigada. Tengo que aprender portugués, prometo. Bueno, aquí Sonia me ha presentado en realidad ya y yo soy una persona muy afortunada, me voy a presentar así. Soy una persona muy afortunada porque tener la posibilidad de ser parte de este espacio de trabajo a través de haber conocido a un hermoso grupo de analistas, de colegas con los que empezamos a trabajar en la Universidad Kennedy en el postdoctorado en 2020. Y allí surgió eh, esta especie de intercambio permanente. eh, Sonia, agradecida para siempre por todo, por la oportunidad y por su amistad, como la de otros colegas, que además de colegas, hay una cercanía afectiva importante. Y esto que Sonia decía de lo que empezó en pandemia, sin saberlo de alguna manera qué iba a pasar con eso, eh, yo quiero presentarme desde ahí. Yo no sé qué va a pasar con esto, pero, pero desde que tengo la oportunidad de intercambiar en este espacio o por fuera de este espacio en otros eventos o determinados momentos, yo salgo enriquecida siempre, siempre. Y creo que es una oportunidad que no todos tenemos. Entonces, digo, soy afortunada. Yo, mi punto de partida laboral, profesional, es el psicoanálisis. Eh, Siempre he tenido esa idea de que el psicoanálisis nos lleva a una transversalidad porque somos sujetos de la cultura y entonces es prácticamente un imposible pensar en una especie de algo puro, un purismo, ¿no? Algo puro que no se contamina y yo creo que gracias a Dios estamos todos contaminados. Es decir, estamos todos imperfectos. Eh, por eso seguimos reuniéndonos, ¿no? Porque si pensáramos que fuera de otra forma, bueno, desde allí es que siempre he encarado mi trabajo y mis estudios y mi continua formación docente de varios lugares. eh, no quiero que me saquen la cuenta de la edad, por eso no digo desde cuándo ni nada de eso, pero tengo digamos, la fortuna de haber sido convocada e invitada a estos espacios de Roda, al espacio de PUC, que también agradezco ser parte de ese equipo, y Absidio, donde allí conocí a Clayton, por ejemplo, ¿no? Que es un gusto que esté hoy aquí, algunos de ustedes, Celia, la conozco desde el inicio, bueno, hay otra gente que me gustaría, eh, ¿no? conocer también, ¿no? Así que como presentación, digamos, una apasionada por el psicoanálisis y va a sonar delirante, pero la incerteza y la intranquilidad que el psicoanálisis nos propone en mí es un motor. Cada vez que baja algo y digo, eh, pero ¿esto para qué sirve? ¿No? La pregunta de ¿desde dónde? ¿Qué hago? ¿Para quién? ¿Qué? Como por suerte no tengo las respuestas, porque
Sigo estudiando, sigo analizando y sigo supervisando y compartiendo con colegas amigos. Diría, no puedo presentarme desde otro lugar que desde la falta misma, que es lo que me hace estar hoy aquí. Muito Gracias. obrigada. Vamos apresentar o Cleiton. Muito obrigada. Realmente é o lugar da falta que nos traz todo aqui, né? Todos aqui. Muito obrigada, Maria Esther. Cleiton, Boa noite a seja todos. bem-vindo ao Muito seu obrigado. baile de debutante. Muito obrigado. É um prazer assim, imenso, né? Óbvio que como todo prazer ele vem com responsabilidade, né? Mas Maristé começou a falar sobre ser sorte, né? Sobre ser sortuda, né? E, e é justo o sentimento também que eu tenho assim, nesse sentido, né? De me sinto muita sorte de estar aqui compartilhando esse espaço, estar fazendo parte desse espaço com a Maristé, com a Sônia, que são psicanalistas incríveis, incansáveis, com muita produção, com muita inquietação, assim, que eu não posso falar por todos, mas pelo menos me motiva diariamente a continuar pensando em psicanálise, produzindo psicanálise, né? Assim, e aí já entrando na minha apresentação, eu chego até a psicanálise, né, de fato, esse é o primeiro curso que eu faço de psicanálise, o primeiro movimento que eu vou em direção, formalmente, em direção à pscanálise é aqui na PUC, assim, foi participando de rodas. Eu fiz alguns cursos na PUC de educação continuada, como arte e psicanálise, os 5 casos freudianos. Então, a PUC, esse espaço hoje de rodas, a primeira roda que eu assisti foi com a Maria Esther, falando sobre luto e melancolia. Então, assim, é um grande prazer estar aqui hoje para compartilhar um pouco desse espaço assim, com a Maria Esther, né? E aí, falando um pouco mais da minha formação e das minhas inquietações, eu sou arquiteto de formação. Eu chego até a psicanálise quando eu vou fazer meu processo de TCC, meu trabalho de conclusão de curso, tanto no TCC 1 quanto no 2. E por que que eu cheguei na psicanálise? Que eu resolvi que, estudando arquitetura, eu queria falar sobre morte, né? Então, eu precisava responder o porquê disso, né? Eu precisava transformar isso em algo palpável para aquilo, né? Então, fui pensar nesses espaços de morte, fui querer projetar esses lugares, falar sobre cemitério, sobre monumento, o que é um monumento, para que servem, destinados a quê. E, curiosamente, o monumento eles tem essa função, né, que ocupa esse vazio gerado pela falta. Então, o monumento ele é um representante, né, de algo, assim, de um tempo passado, se a gente falar de um movimento histórico, ou de tornar novamente seres sociais aqueles que partiram, no caso de movimentos da morte, né? As rodas começaram no Covid, então sobre o Covid uma série de movimentos, de projetos arquitetônicos surgiram com essa iniciativa, essa tentativa de traduzir em espacialidade, em materialidade, esses sentimentos de vazios, de perda e de lida, né, com as próprias angústias, né? Então, a partir daí que eu chego na psicanálise, porque eu vou ler luto e melancolia. Eu penso, bom, vou projetar não só para os que foram, né, mas também para os que ficam e aqueles que ficam estão em posição de luto, em condição de luto. Então, eu preciso entender essas pessoas, esses sentimentos, para projetar as parcialidades que não agridam elas, mas que acolham suas questões, suas demandas. Que seja dotado de simbolismos mínimos para acolher isso, né? Sim, e aí eu fui vendo que, na verdade, os processos de representação pública da morte, eles eram um tanto agressivos, nocivos, por uma série de questões, né? Mas aí é um pouco aí, né, que eu vou me aproximando da psicanálise, fiz meu TCC, li lá Luto e Melancolia, foi um barato. Depois disso, fui procurar saber mais de psicanálise, e aí foi quando eu achei a PUC, as rodas da PUC, achei os cursos, extensões da PUC, e é a partir desses cursos que eu fiz, fui me contaminando, me apaixonando ainda mais, até chegar no curso de formação, ao qual eu estou debruçado hoje em dia, na condição de aluno, em vias de conclusão. E aí, né, já entrando no tema, pensando, quando a gente fala para que serve a análise, né, para que fazer a análise, eu acho que tem dois caminhos possíveis, né, para a gente falar isso. Uma é porque se fazer análise, né, e a segunda é porque nós fazemos análise, em qual o caminho que nos levou a fazer a análise. A primeira questão do porquê fazer análise, eu acho que tem uma resposta que ela é um tanto comum, é muito fácil a gente chegar nela, que é a partir de demandas,
Então, nós aqui e acolá estamos à voltas com questões, com demandas, com queixas, que não sabemos por quê, de onde vêm, mas inquietações, e supomos, né, imaginamos que alguém tem essa resposta, né, e procuramos lá um sujeito de suposto saber, seria um analista, né, por hipótese, esperando que ele nos responda: olha, Maristé, tem aqui minhas inquietações, o porquê que eu quero tanto falar sobre morte e sobre luto, né, diga aí para mim, né, e delegamos essa responsabilidade ao outro, né, então um dos primeiros motivos que nos leva a ter análise é justamente nossas demandas, né? E a demanda move uma série de relações, né? Assim, nós nos relacionamos com o mundo a partir de demandas, sejam elas afetivas, né? Sejam elas do campo da obrigação, né? Nós demandamos do mundo, ele demanda de nós e nesse baile surgem nossas questões, nossas inquietações. Uma segunda via que me parece, e aí acho que é o meu caso, é uma certa possibilidade de ser mais honesto com nós mesmos, né? Então, eu percebo, eu, por exemplo, comecei minha análise pessoal depois de acessar a teoria. Então, eu recorri primeiro à teoria, né? Então, no ponto onde eu estava produzindo meu TCC, lendo sobre luto e melancolia, eu não fazia análise pessoal ainda. E eu lembro que a primeira vez que eu falei para o meu orientador que eu achei alguém louco o suficiente para me aceitar me orientar, eu expliquei para ele, falei assim, olha, eu vi aqui que existe um negócio chamado monumento, meu avô morreu, minha avó também, e eu percebi que tem uma relação curiosa aqui nisso e queria falar sobre isso. Ele disse, então você está produzindo algo para falar do seu avô, né, do seu luto. Eu falei assim, não. Né? Tipo, na verdade, assim, pode até parecer que sim, mas acho que não. Né? Não quis ser indelicado, aceitei a resposta dele, mas aí toda vez que eu voltava, ele falava isso de novo, eu aceitava mais um pouco, continuava trabalhando. Aí eu voltava, ele falava de novo, tá bom, e aí continuava falando, né? E aí, olha que curioso, eu comecei a falar sobre morte, eu entrei na arquitetura achando que eu sabia do que eu queria falar, que eu queria projetar no final. Eu tinha cismado que eu faria uma biblioteca. Se eu vou fazer uma biblioteca, já tinha o terreno para fazer essa biblioteca, já tinha um local para fazer essa biblioteca. E aí fui vivendo a experiência, a faculdade, fui passando. Lá pelas tantas, eu estava num processo muito assim, enérgico, vigoroso, assim, de trabalho com um amigo meu, e esse meu amigo perdeu a avó. E aí, quando ele perdeu a avó, eu fui com ele no cemitério, né, no cemitério Jardim, que tem uma configuração topológica assim curiosa, né, que assim, aquele gramado verde, umas árvores, umas plaquinhas no chão. E aí uma série de ações nesse jardim me incomodaram, me geraram inquietações, que eu achava que poderia ser até do ponto de vista do trato com a morte, da educação. Sabe, acho que esses funcionários não foram bem orientados a lidar com pessoas em situações de luto, foram grosseiros aqui, tem umas pessoas pisando nas placas, as placas estão meio quebradas, isso é desconfortável. E fui notando certas inquietações. Né? Eu achei que isso tinha a ver com a minha formação, então, assim, não, como arquiteto, deveria então pensar um local onde as pessoas conseguissem ir em trânsito sem pisar sobre os corpos dos outros, sobre as placas alheias, né? Onde o local fosse mais propício a certos ritos, né? Mais respeitoso. E eu cheguei até a falar sobre um luto emprestado. Eu falei assim, não, esse luto não é meu, esse luto é dele, mas como eu sou amigo dele, eu estou aqui numa posição onde eu estou afastado emocionalmente, o que me torna capaz de enxergar questões, mas não me torna insensível. E é por isso que eu estou vivendo essa experiência e tendo essas inquietações. Olha a volta que eu tive que dar. E aí, beleza. Esse meu mesmo amigo, ele teve o azar de perder de novo um outro parente. E aí eu fui de novo com ele e as mesmas questões, questões novas, o mesmo sentimento. Eu falei assim, caramba, então acho que eu tenho agora uma obrigação moral como arquiteto de falar sobre isso, né? Porque eu estou vendo uma coisa errada, eu não posso ignorar. Ninguém está falando disso. Eu preciso então falar sobre isso, sobre esse sentimento que é do outro. E aí um outro amigo perdeu uma outra pessoa e eu fui de novo, fui 3 vezes nesse cemitério, nesse mesmo cemitério. E de novo todas as inquietações, etc e tal. E aí nesse processo, e aí eu já tinha decidido, assim, eu vou falar sobre morte, eu vou falar sobre cemitério. E aí eu perdi um amigo. E aí foi num outro cemitério, numa outra tipologia, na verdade num complexo de cemitérios aqui do Rio de Janeiro, chamado Caju.
E no Caju é muito mais agressivo, é uma experiência muito mais visceral. E aí minhas inquietações foram muito mais profundas, foram muito mais sociais, porque eu achava que o cemitério, ele de alguma maneira, ele expunha de maneira grotesca a desigualdade social. Então, assim, de um lado você tem o mausoléu, que é um grande palacete, um grande paço. De um lado você tem lápides de mármores lindas, anjos entalhados, mulheres melancólicas, e toda essa flerte com a beleza, com a arquitetura, com a cidade, e aí isso vai mudando, essa configuração. Aí você tem gavetas, e aí você tem a cova rasa, que foi onde esse meu amigo foi enterrado, e é nessa cova rasa tinha uma série de repetições, uns crucifixos mal pintados, meio tortos, restos de muitas coisas nele, e aí eu fiquei de novo incomodado, falei assim, é sobre isso que eu vou falar. É sobre esse lugar que eu vou falar. Essa daí minha inquietação. E aí eu fui, fiz o processo, teci minhas críticas, me responsabilizei por uma série de questões que quando eu tive que fazer o projeto, eu falei assim, eu não sei nem como é que eu vou resolver, mas eu vou reclamar. Então fui reclamando, fui me queixando. E, eu, e aí, quando eu de fato consigo entrar na terapia, consigo me ver com as questões, e quando eu terminei, eu percebi isso tem a ver comigo. Tentei fugir de todas as formas. Falei de novo emprestado, eu usei da teoria, eu falei que era social. Eu cheguei a dizer que o problema do cemitério é que ele se ocupava de duas questões. A primeira, sanitária, que diz respeito a um desembaraço do corpo. Então, assim, eu preciso dar conta de algo que se colocou aqui no meu caminho. Então, tem uma função objetiva, clara. E existe uma segunda que é simbólica. E aí, essa segunda que é simbólica, ela dá mal conta disso. E aí eu resolvi me ocupar dessa segunda etapa, que é justamente desse processo simbólico, né? Da possibilidade de simbolizar. Chamei isso de depositário simbólico. Então, da necessidade de a gente olhar e se direcionar a algo na expectativa de que aquilo ocupe uma parte ou acolha certa afeição que nós temos para aqueles que foram. Então, assim, eu não poderia abrir mão do cemitério, acabar com o cemitério de uma vez, mas eu precisava colocar uma outra coisa no lugar. A minha hipótese era diluir aquela representação que a placa, que a lápide representa sobre o morto e diluir isso num projeto, porque se eu diluísse isso na ambientação como um todo, na própria ambiência subjetiva, eu não haveria essas questões, como uma placa quebrada, pisoteada, uma sepultura que não fosse adornada ou qualquer coisa do gênero, porque ela estaria diluída na própria edificação, na própria espacialidade, como toda representaria isso, né? E aí, olha a volta que eu tive que dar para poder me haver com as próprias afeições, né? Eu fiz um grande arco que na análise em si, qualquer psicanalista, mesmo que iniciante, estreante, já teria notado na primeira fala que aquilo era sobre mim. Mas eu falei que era do outro, eu fui na teoria, eu fui na China, literalmente, fui estudar moral chinesa, filósofo das luzes, antropologia, fui em Totem e Tabu, fui criticar a sociedade, a forma de representação pública dos cemitérios, até dar conta de que aquilo era uma demanda minha. Então, assim, e aí, esse é o segundo ponto, que eu friso, né? Por que fazer análise? É justamente esse lugar, essa possibilidade de sermos honestos com nós mesmos, né? Não que o processo da análise em si seja mais curto, né? Seja mais breve, não, de forma nenhuma. Mas ele certamente é mais despido, né? É um caminho mais guiado, mais seguro, uma escuta acolhedora, vai te permitir chegar às suas questões sem tantos é, vestimentas, né? Assim, tantos rodeios, de maneira mais clara, mais sensível, né? Mais objetiva. E aí, para que serve a análise, né? E aí eu vou usar uma frase do Freud, quando ele fala sobre psicoterapia nas histerias, que ele fala que é para traduzir o afeto em palavra, né? Então, para isso que serve a terapia, né? Para permitir que o fato estrangulado encontre saída. Eu permiti isso através, né, eu fui dando palavra, eu fui nominando, um processo muito sozinho, acompanhado por um orientador, acompanhado por literaturas, acompanhado pelo próprio Freud, né, que já entra ali, quando eu vou lendo com melancolia, me faz interessantes questões,
mas eu demoro até chegar nesse lugar de entrar no divã e dizer, olha, a questão sou eu e eu estou aqui para falar das minhas questões, né? Então, eu acho que talvez tenha falado muito, mas ele dá a palavra a Marister, mas apontando essas duas direções, né? Uma dessa onde nós vamos até a análise procurando alguém que saiba algo que nós não sabemos, né? Alguém que está nessa posição de suposto saber, onde na expectativa de que ele possa dizer algo sobre nós que nós não sabemos, e nessa outra ponta, na possibilidade de sermos mais sinceros com nós mesmos, né? De sermos mais objetivos para com as nossas questões, né? Antes que a Maria Esther Sí, continue, é interessante muy. que uma mãe psicóloga, eu, no caso, né, sempre dizia na minha casa. Meus filhos, sou mãe de 3 filhos, né? E eu dizia, na minha casa eu não preciso de pediatra, eu preciso de analista. Quando as crianças nascem, eu já preciso de um psicanalista. Mm. E muito interessante, né? Um dos meus filhos, dia desses, brincou. Nós somos 3 experimentos, né? Porque aos 3 meses nós íamos para a escolinha, porque minha mãe e meu pai voltavam. Quer dizer, meu pai já voltava a trabalhar uma semana depois, mas a mãe voltava a trabalhar, e ao coleguinha dela, toda semana, na porta ao lado do consultório. Então, eu digo, essa provocação do Cleiton, ela bateu forte, Cleiton, porque eu agora te ouvindo falar, né, ah, me perguntei, imagine uma criança que, claro, né, foi para o analista entre seus 6 e 7 anos, claro que não foram bebês, né? Mas assim que fechava a primeira infância, eu pronto, tem que ir para o psicanalista. Então, eu fico perguntando, mas o que isso pode ter ajudado? O que isso pode ter ajudado no sentido de se tornarem pessoas mais inquietas? Então, hoje, diante de todo esse contexto, Cleiton e Maria Esther, o que eu percebo é que, quando eu recebo, e eu estou com 2 pacientes pequenininhos, tá? Um de 6 e outro de 8 anos, eu percebo muito no processo de inquietação dessas crianças. Então, a cada sessão, eu imagino não, tenho certeza que eu estou ampliando essa inquietação própria, e que muitas dessas crianças, às vezes, vão parar em consultórios de psiquiatras, de neurologistas, tá? Buscando uma referência clínica de transtornos ou apenas de desorganizações. Aí a Michelle sempre fala para mim, você usa muito essa palavra, você gosta dessa palavra? Sim, muitas vezes nós vamos procurar, eu digo para a Célia, pelo em ovo de galinha, tá? Então, nós vamos buscar nessas, eh, nessas crianças, nesses jovens adolescentes, tá? Ou mesmo no adulto,
uma dinâmica não orgânica, sendo que a resposta a todas as inquietações vem de uma busca muito orgânica, muito natural, daquilo que me faz desorganizado, daquilo que me tira do meu contexto e que, de repente, a gente, quando se vê, está fazendo uso de 4, 5, 10 medicamentos para inibir, não é, esse diálogo analítico que é tão rico e que dispensa, muitas vezes, Fernando, Daniele, Michele, Maria Rosana, Júlio César, Lívia, Adriana, de uma carga medicamentosa, psicofarmacológica, que, ao longo do percurso da nossa vida, acaba prejudicando e não colaborando. Então, essa fala do Cleiton me provocou nesse sentido. Realmente, para que esse divã? Maria Esther, desculpe, Sí. fui provocada, não podia deixar de responder. Continúe, de provocar se trata. Al contrario, ¿no? Fique à vontade. O que você acha desse sujeito estrangeiro que chega no consultório, não é? Ujú. E diz: eu sou o Cleiton Meirelles e não sei o que eu venho fazer aqui, mas eu estudo cemitério, eu desenho cemitério, eu planejo cemitério, e daí? Sí, sí. Eu vou. Pensaba de escuchar a Clayton y de escucharla a vos, Sonia. En verdad, eh, el escenario de un análisis, pensaba, ¿no? Llega alguien extraño a una consulta con un extraño. Eh, y É pensaba que estranho, não? É estranho, não? es extraño, es extraño. Desde la cuestión más cotidiana de la gente que busca clasificaciones neurológicas, medicamentosas, etcétera, que muy bien refería Sonia, pensaba, alguien que viene con el planteo de Clayton y habla, me pasa esto con la muerte, no sé qué hacer con este dolor que me provoca, no sé dónde estoy parado. Esto lo sumo yo, no lo dijo así él, pero digo, me provocó pensar esto, Clayton. ¿Qué es lo que va a buscar en un análisis? Si es que llega, si es que alguien o algo no lo atrapó antes, porque hablaba de niños de 7, 8 años, si el sistema actual donde se privilegia que cuando uno se siente mal se toma 2 aspirinas y va con fiebre a trabajar, que hay que tapar la fiebre, no buscar los motivos. Creo que de esa misma forma se trabaja desde siempre. Por eso Freud tuvo que pelear tanto para hacerse escuchar. Y por eso los que seguimos repactando con el psicoanálisis, la- por eso decía, yo me presento como alguien que me pregunto muchísimas veces, ¿esto para qué? ¿Desde dónde? ¿Qué hago yo aquí?
¿no? Qué extrañeza también nos produce al analista la situación del espacio analítico en sí, porque lo escuchaba a Clayton, que es un gran provocador con el tema que trajo, porque nada más y nada menos eh, el qué hacer con el dolor frente a la pérdida, el dolor de existir, el porqué de seguir vivo, ¿no? No lo dijo así, pero y cómo aplacar tanta angustia, ¿no? Yo bromeaba, entre comillas, con esto que voy a decir, a alguien muy cercano y le decía, pero ¿te duele algo o es solo el dolor de existir? ¿No? Porque sin querer con esto dividir cuerpo y emoción, porque miles de veces, muchas veces, nadie está exento, ningún sujeto, de gritar en lugar de hablar o de enfermarse, enfermar el cuerpo por no poder ponerle palabras a su angustia. Van articulados, van unidos en la condición subjetiva inevitable, como es inevitable nacer de un cuerpo de otro. Sí, nacemos de un vientre, más allá de que nos adopte como hijos quien nos parió o un otro que nos adoptó, no importa. No estoy privilegiando el cuerpo. Sí estoy privilegiando que no nacemos de la nada, no somos autogestivos, no existe esa posibilidad. Y fíjense qué fuerte que es pensar que nuestro nacimiento no lo elegimos, que nacemos porque alguien hizo posible que estemos en el mundo. Eso no acredita que vayamos a ser adoptados como hijos por la misma persona que nos trajo al mundo y la persona que nos gestó. Pero nuestro cuerpo se va construyendo y nuestra psiquis porque hay una vida previa o vidas previas que nos esperaron o que no nos esperaron, pero alguien otro se hizo cargo de que quedemos en el mundo. Entonces, nacemos extranjeros. Eso es insoportable, porque a lo largo de la vida nos vamos a sentir extraños. Cuando tengamos cambios corporales, nos vamos a sentir extraños. Muchas veces no nos vamos a reconocer en el espejo. Muchas veces vamos a sentir un desasosiego, ¿no? Una sensación de una angustia que no sabemos referir por qué, porque y nos sentimos extraños. Por eso necesitamos ponerles nombre a los dolores. Por eso es que también eh, en las épocas actuales hay privilegiar las neurociencias y los laboratorios de medicamentos porque ayudan a calmar la fiebre, solo a calmarla. No es erradicable lo que la produce, sí es trabajable para que sea negociado. Miren que no hablo de curado. Curarse es una ilusión. Que cómo me curo de mi extrañeza vital. Si nací, desde el nacimiento, no me pertenezco. El trabajo de una vida es apropiarse del nombre que nos pusieron, del lugar que nos dieron. Y a partir de ahí, también, si esto fue posible, si hubo una constitución de un psiquismo, una construcción de subjetividad, temas caros a Sonia y todo el equipo hermosísimo con el que trabajamos,
en el postdoctorado en psicología social. ¿Qué pasa con los cambios de época? Porque decimos, bueno, pero Freud ya no decimos nosotros. Muchos detractores dicen, pero el psicoanálisis es poco práctico, no le podemos poner término. Y es como si dijéramos, al trabajo de aprender a negociar con nosotros para poder vivir menos mal, a veces muy bien, muchas veces no, et- etcétera, pero poder reconocer un camino de negociación para desde esto que se vació o que nos enfrenta con una pérdida, un vacío, poder hacer de esta energía pulsional, ponerla en algo que nos permita anudarla a la vida. Eso es lo que hacemos todos los días desde que nos levantamos de la cama, aunque no nos demos cuenta. Podrá tener distintas formas, distintas miradas, distintas formas de entenderlo, ¿no? Pero la vida no está dada de una vez y para siempre. Nos traen al mundo. Dependemos enormemente de los primeros años para esa constitución y construcción subjetiva. Pero hay un momento en la vida, hay un punto de inflexión en donde somos absolutamente responsables de nuestras vidas. Y eso es lo más difícil de soportar. Tan difícil es que nos resulta más suave, más cómodo, si pudiéramos decirlo así, menos engorroso, menos duro, acudir a un psiquiatra que nos dé algo para calmarnos. Y resulta que en algún momento sí, estamos calmados, pero no sabemos muy bien qué nos pasa y no siempre estamos, como dicen en las propagandas, en la publicidad y en los marketing, para arriba. Yo lo único que quiero es que seas feliz. A mí me resulta muy pesada esa forma de emisión de un deseo paterno, materno, materno, ¿no? No estoy hablando de género, de quienes paternan. Los docentes muchas veces paternan, más en la niñez. Aquí Sonia traía ejemplos de su práctica. Evitar que un niño o niña llegue a manos de la neurología y la psiquiatría a temprana edad. Si eso se puede lograr, yo creo que ya vale la pena seguir soportando los lugares que hay que soportar si queremos trabajar como analista. Porque yo podría decir, a mí me apasiona mi trabajo y no estoy mintiendo. Pero resulta que la pasión, y eso muchos de ustedes me lo han escuchado decir, viene de pulsión y de patos, de enfermedad. Si no pusiéramos esa energía en movimiento a enlazarse con algo vital, caería sobre nosotros, melancolizándonos, golpeándonos, dejándonos quietos. Y eso nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier época de la vida. Pero si hablamos de que un análisis hace posible, no siempre, pero hace posible instrumentarse para negociar, ya valió la pena estar en ese espacio intentando escuchar lo que alguien tiene para decir. Creo que nuestra labor más fuerte, y Sonia lo decía en un comienzo, es de hacer de puente, dijo Sonia, o algo alguna palabra similar, o yo entendí así, para abrir, para habilitar, para dar lugar a que ese sujeto se piense.
se escuche. Ahora, para que se piense y se escuche, necesita de ese otro en donde se le deposita un pedido de respuestas, la demanda de saber. ¿Vos qué sabes? ¿Por qué no me dices qué tengo que hacer con esta angustia? ¿No? Dicho muy... Y resulta que ningún analista tiene la posibilidad de responder eso si es que de verdaderamente trabaja desde el análisis. Tenemos que... Marister, Sí. Cleiton levantou a mão. Ah, ok, E, perdón. No, no. não, e como você deu uma deixa aí, nenhum analista, não é? Que seja realmente analista, pode permitir essa posição. Acredito que o Cleiton vai poder ajudar, inclusive a Lívia. Lívia, que diz que está com uma pequena dificuldade em entender o idioma, Ah, ok. é, Cleiton vai dar uma repassada para Obrigada, nós. obrigada. Vou tentar recolocar algumas palavras da professora Maristé e Maristé, fica à vontade para me ajudar, a Sônia também nesse recapitular. Mas a Maristé traz para a gente um termo, né, que é muito caro, assim, muito interessante, que é do estrangeiro, né, e nos faz lembrarmos da nossa posição no mundo, né? Então, assim, é muito natural ser quem somos. Nós só esquecemos que nós somos únicos. Então, assim, nós chegamos em um mundo onde já existe, com regras já estabelecidas, que tão poucos temos a capacidade de entender previamente sobre elas, né? Descobrimos elas aos poucos, a partir da interação com o outro, a partir da falta, né? Então, se tem né? Vamos imaginar aqui um espaço, um lugar onde a gente pode chamar de pré-história do sujeito. Então, vamos imaginar o seguinte: o que seria pré-história, pré-história normal? Né? Seria mais ou menos ali onde se nasce a escrita, né? Nasce o processo da escrita. Vamos imaginar que a pré-história do sujeito seria marcada, então, uma equivalência com a fala. Então, até que esse sujeito estabeleça a fala, consiga se comunicar com o mundo, há uma série de marcas, né, de reminiscências de afeto, de memória, de trato, que são deixados sobre o corpo. Então, quase tudo que ele faz é muito bonito, é aplaudido, ri, é legal. Algum momento essa criança começa a falar, é bonitinho, todas as palavras são aplaudidas. Daqui a pouco, acolá, ela fala algo, o papai briga, a mamãe briga, a avó não pode, acho que não pode. Na frente de um não percebe que aquilo é permitido, na de outro já nem tanto, naqueles provocam risos, no outro não. Então, esse sujeito começa a ser um sujeito social, não puramente mais funcional. Então, ele se percebe que nem tudo o que ele faz gera agrado, né? Então, ele se percebe o quê? Estrangeiro. Ele realiza que nem sempre as suas ações estão de acordo com a expectativa alheia, né? E nós nunca vamos nos livrarmos dessa sensação de estrangeiro, né? Por conta justamente dessa posição única, né? Que nós estamos, então, como sujeito. Né? Então, e aí, muito curioso, a Susanna fala assim, né? Nós somos um estranho, né, que chega no consultório de um outro estranho, na expectativa de que esse estranho, nessa situação completamente estranha, que é um divã, né, você está deitado num lugar sem olhar para a pessoa, diga algo sobre nós, que somos únicos, irrepetíveis, com nossas próprias demandas e questões, e nós não sabemos, que nós que estamos o tempo todo com nossas próprias questões. Né? Então, demandamos desse outro sujeito, que é tão estranho quanto a gente, mas por ele estar numa posição de suposto saber, imaginamos que ele possa nos entregar algo, né? Sobre nós mesmos que nós não sabemos. Né? E aí, dando mais ênfase nessas relações entre o que sou eu e o que é o outro, né? Por que as diferenças falam tão alto? Por que a diferença do olhar o outro e não nos enxergarmos não agride tanto? É justamente porque ele aponta para uma falta.
Se a Célia é algo que eu não. Se a Célia tem uma característica dela marcante, que é única, e eu não me reconheço nessa característica, ela está apontando algo que eu não sou. Ela está apontando para o meu vazio. E aí falam, né, mais um pouco desse lugar de estrangeiro, assim. Então, nos relacionarmos com o outro, encontrarmos o outro, nos respeita a encontrarmos nossas faltas, com nossas ausências, e todas essas relações geram mais demandas. Então, assim, a possibilidade de cura completa não existe. Existe de darmos conta das nossas questões para que nossas neuroses histéricas, fóbicas, obsessivas sejam tão ruins quanto um desconforto normal, né? Sejam tão adequadas quanto uma infelicidade comum, né? E menos patológica, né? E a Maria Estela falou também sobre o patos, né? Sobre paixão, que na Paixão. etimologia, né, no grego tem esse vínculo com adoecimento, esse patós, né? Que é o mesmo de adoecimento, né? De patológico, né? De sofrimento, que lembra muito a própria ideia de afeto. Então, o afeto, ele não é por si só bom ou ruim. Eu me senti afetado por essa palestra, por essa entrevista, por esse filme, e esse afeto ele pode ser ruim ou negativo, ou bom. Então, a paixão, né, ela falou assim, é apaixonante a minha profissão, me apaixono por ela, tem a ver com a possibilidade transformadora que tem nesses afetos. De encontrar alguém que tem, muitas vezes, chega no consultório com uma pulsão destrutiva, de morte, né, falando do próprio curso de mutilação, né, que direciona a sua agressividade contra si mesmo, contra o seu próprio ego, e ajudar a encontrar meios de redirecionar essa patos, essa patologia, essa pulsão, para um viés que seja criativo, para dar nome, né, colocar isso, para usar uma palavra que é seu negócio mesmo, dentro de uma organização onde é possível, né, dissolver algo, né, tipo, tornar uma grande questão numa questão menor, distribuir esses afetos, né? Sublimar essa agressividade, assim, para podermos nos encontrarmos com o mundo de novo, já que isso só existe essa possibilidade, uma vez que estamos no mundo, né? A partir de um viés onde não seja tão destrutivo, a partir de um viés onde o que a Michelle, a Fernanda me apresenta, que é diferente de mim, não me agrida, mas me enriqueça, onde olhar para esse vazio, né, o Freud chega a falar sobre uma espécie de penhasco, né, de abismo, de precipício, onde surgem essas demandas, não seja mais tão assustador, mas sim transformador, né? E aí está o lugar, eu acho, da própria análise pessoal, da própria teoria freudiana, de acolher nossas demandas, e nos permitir fazer algo de manipulação, né? Manipulação nesse melhor sentido, de pôr a mão mesmo, né? De contato com a mão, de mover com a mão essas coisas, de brincar com essas demandas, com essas questões, transformá-las em atos criativos, né? E em relação. E aí, né? Fazer uma provocação já no outro sentido, porque a gente falou sobre eu olhar para o mundo e a diferença, né, me causar inquietação, né, uma inquietação causada pela diferença, pela minha ausência no mundo. Mas apontando até aquilo que eu falei no começo sobre uma possibilidade de honestidade, é muito importante nós entendermos que não é só a diferença que nos agride, mas a semelhança também, né? Essa possibilidade. Então, muito daquilo que nos incomoda no mundo talvez não seja espelho e não diferença. Então, quando eu olho para o mundo e eu vejo uma brutalidade, uma barbaridade, uma cena agressiva, que eu julgo repulsiva, muitas vezes aquele incômodo ele pode surgir da possibilidade de eu interpretar aquela agressividade em mim mesmo. De eu enxergar aquele potencial letal não no mundo, mas em mim, né? Cleiton, E pode falar. tem uma perguntinha aqui do Ariel. Ariel. A Maria Esther e o Cleiton podem responder, tá? Sí. Oi, boa noite. Perdi o início em que Cleiton falava em qual contexto estamos dialogando sobre o estrangeiro. Ele é o estrangeiro literal ou é o lugar de contato com o desconhecido ou outra coisa? Ok. Excelente. Bueno, eh,
interesantísimo que se plantee esto, ¿no? Porque normalmente decimos extranjero, yo voy a Brasil y soy extranjera. Ustedes vienen a Argentina y son extranjeros, porque asumimos que hemos nacido en países diferentes, distintos idiomas, distintas culturas, todos pertenecientes a la especie humana, con las virtudes y los defectos que eso supone. Eso nos une, pero nos diferencian culturas, historias, idiomas, referencias, etcétera. Es decir, si hablamos de el extranjero oficial, judicial, legalmente planteado, extranjero sería solo alguien que pertenece a otro país. Y en verdad, desde el lugar en que yo lo estoy nombrando, estoy hablando de una especie de extrañeza, desde ahí la palabra extranjería desde el nacimiento en adelante. Esto de nacer de un cuerpo otro, porque no hay otra forma más que la intervención de un otro para estar vivos en este mundo. Es decir, aunque no nos movamos del lugar en donde hemos nacido y donde hemos obtenido nuestro documento de identidad, la extranjería es abarcativa, es mucho más allá de la extranjería que nos refiere legalmente a un país o a un lugar. Estamos planteando que el psicoanálisis nos enfrenta, que si podemos pensar el concepto de extranjero, viene de extraño, es decir, de propio, pero a la vez perteneciente a otro. Nacemos con un cuerpo, pero que no lo fabricamos nosotros. Nos gestó y nos trajo al mundo quienes decidieron que nosotros estemos en este mundo. Desde ese mismo punto de partida, nacemos desde una tierra, desde un espacio, desde un cuerpo que no es el nuestro. Sí, al estar vivos y en la vida, nos vamos apropiando y sintiendo que somos personas separadas de ese cuerpo que nos trajo al mundo. Es decir, la extrañeza o lo extranjero lo plantea el psicoanálisis desde ese lugar en donde, habiendo nacido desde una tierra, cuerpo, tierra, signo igual, cuerpo, que no era nuestra, nos apropiamos porque nos ayudan a que nos apropiemos aquellos que nos preexisten, que están antes de que nazcamos, e ingresamos a un árbol genealógico. Por eso podemos contar nuestras historias y decir, me llamo tal, soy hija de tales y tales, mis abuelos se llaman o se llamaban tal y tal, tengo hermanos, etc. Esto que Freud llama novela familiar del neurótico. Miren que dice novela, no dice historia real del neurótico, dice novela. Y si dice novela es porque alguien nos quiso en el mundo
pudimos ser parte de una familia, portamos un apellido y un nombre, nos reconocemos como siendo de una familia y no de otra, etcétera. Esto es una construcción. No se nace con esto adquirido. No es, no es de nacimiento. La novela se va produciendo porque hay otros que nos quieren en la vida, que nos ayudan a crecer, que nos hacen sentir que somos deseados, que quieren que estemos en sus vidas, que a veces se enojan con nosotros como hijos. Nosotros como hijos, ¿cuántas veces nos habremos enojado con los padres? Eh, Ese es el trabajo de la vida misma, pero es una construcción, no se nace construido. Y si no se nace construido y se nace de un cuerpo que es ajeno, que es extraño, nacemos extranjeros, nacemos a una tierra que nos va a contener y nos va a permitir seguir la vida, pero nacemos de, hagamos el paralelo, grafiquemos, el vientre materno, ese espacio como un terreno, como tierra, ese pequeño país que es el cuerpo de la madre, nos permite nacer, pero no nacemos porque nos hayamos construido nosotros y tampoco nos va a ser suficiente con que el estado en el que nacemos, el estado, el país, la ciudad, etcétera, la familia primero en la que nacemos, nos reconozca como siendo partes de esa familia, de ese país, de esa ciudad y de ese estado. No va a ser suficiente para quitarnos ese sabor, ese gusto extraño, raro, a veces amargo, de sentir que no, no hemos nacido de forma espontánea y con todo traído desde siempre. Nos han puesto en el mundo porque alguien deseó ponernos en el mundo, pero necesitamos que un terreno fértil estuviera dispuesto a gestarnos. Entonces, es desde allí desde donde nosotros decimos, si somos neuróticos maravillosos, como digo siempre, en buena hora, que si hay algo que debemos a nuestros padres es ser parte de una historia, por más accidentada que esa historia esté. Miren, si podemos estar hablando de esto, es porque algo debieron hacer muy bien aquellos que nos criaron. No importa si no son quienes nos gestaron, vuelvo a decir. Si nos permitieron apropiarnos de nosotros como personas, que hace que hoy estemos aquí y Clayton se presentó y dijo, yo soy Clayton Meireles, etcétera. Sonia, soy Sonia, Puchi Medina, etcétera. María Esther Josami, etcétera. Yo no me puse mi nombre. Sin embargo, si me dicen María o María Esther, que es lo normal que me nombren así, giro la cabeza, miro quién me llama, ¿no? La vida, ustedes hablaban hoy, a Sonia decía, vamos a provocarnos, ¿no? Y vamos a provocar a Clayton y Clayton nos provoca. Si separamos el pro y el boca. Vocar de llamar. La vida, si la podemos sostener, es porque nos sigue provocando, nos sigue instando a seguir vivos. No nos damos cuenta que esto sucede, pero cada vez que nuestros padres, nuestra madre nos alimentaba, nos tocaba y nos decía,
qué hermoso que es tenerte, qué bello que sos, palabras afectuosas. Y aunque no las dijera, con el hecho de tocarnos, sentir que somos algo para el otro, nos provocó a seguir vivos. La vida tiene que ver con la interrupción de esa necesidad con la que nace la pulsión de la que estamos armados de satisfacerse. La satisfacción de la pulsión, verdaderamente su satisfacción, es la muerte. Es donde no hay más excitación. Como ejemplo de esto, si nosotros necesitamos alimento y estamos recién nacidos y no tenemos psiquismo como para saber que necesitamos alimento, ni tampoco tenemos todavía palabra ni lenguaje para pedirlo. ¿Qué hace un bebé? Grita, llora. Son los, los que los recibieron los que empiezan a decir, Luisito me pide que le dé la teta. Luisito me está diciendo que le duele la panza. Yo sé lo que me dice. Y desde afuera podríamos decir, pero ¿cómo? Si solamente llora y grita. Somos los que los recibimos, los que los invadimos de lenguaje y los hacemos hablar. Porque cuando decodificamos el llanto diciendo llora por hambre, estoy diciendo que ese bebé con su grito me dice tengo hambre. Es decir, que lo hago hablar. Entonces, miren hasta dónde no tenemos nada nuestro cuando nacemos. Nada, nada. No tenemos documento nacional de identidad. Eso nos es dado. Y ahí lleva la mano Clayton, Clayton adelante. Antes do Cleiton falar, a Michele colocou aqui uma Era isso observação. mesmo. Era isso mesmo que eu ia falar. Eu Então, ia por ler favor. a mensagem da Michelle, que eu percebi que a Maristela estava já transitando para outro tema, para a gente não deixar passar. A Michelle colocou aqui no chat, ó, entendo como estranhos ao lugar que nascemos, de certa forma encaro a análise como a descoberta do que somos, para onde vamos, o que buscamos em nosso mundo. Eu acho muito acertado, Michele. Acho que bom, né? A gente chegando a uma compreensão junto, assim, algo assim. Acho que, de fato, é isso, né? Essa relação do estrangeiro, né? A Maristé está apontando para esse estrangeiro na sua unidade mais mínima, né? Na sua unidade menor, que é justamente nós somos estrangeiros, porque nascemos de um corpo ao qual não é nosso, então nascemos a partir do outro. Então, somos estrangeiros no mundo, porque tão poucos pedimos para chegar nele. Somos estrangeiros a quem nos próprio colocou o mundo, esse próprio ventre que nós nascemos, e necessitamos desse olhar, desse cuidado do outro para que não tenhamos vivos, né? Porque como, vamos dizer assim, animal, como bicho, a gente é muito frágil, né? Então, a gente demandamos de alguém que nos alimente, que nos provê cuidado, mesmo que mínimos. Se estamos vivos, é que em algum momento fomos objeto de afeto e de desejo de alguém. E aí, né, só para dar uma conclusão, esse tópico do estrangeiro, assim, deixar mais redondo, é muito curioso nós pensarmos nessa relação estrangeira no limite da própria palavra. Como a gente falou sobre esse estranho que está de fora, né, se lembra um pouco do exótico, né? Aquilo que é externo, a gente, aquilo que é externo ao nosso olhar, né? Aquilo que o nosso olhar não está acostumado a ver. E se formos pensarmos no estrangeiro, é possível desse lugar, do ventre, mas a nacionalidade, como a Maristela apontou, as diferenças de línguas, mas mesmo dentro do país, como somos estrangeiros a estados diferentes, não só pela língua local, pelo uso de gírias, mas pela entonação da fala, pela forma que é mais ou menos cantada. Mas no mesmo estado, você vê que tem grupos distintos, com vocabulários distintos,
com códigos distintos de linguagem. Ao ouvirmos, eu sou muito curioso, né? Então, às vezes, estou no metrô, no ônibus, na rua, experienciando a cidade, estou atento ao que estão se falando à minha volta, né? E tem conversas que são completamente cifradas, que quase não nos é possível entender o que está sendo dito, que são cobertos de gírias, de termos específicos, né? O pessoal fala que o advogado fala o próprio idioma, né? O advoguês, e tem essa questão toda. Mas o quão cifrada uma conversa pode ser? Né? Eu lembro, por exemplo, no prédio onde eu morava com minha esposa ela não conseguia entender o porteiro. Ele tinha uma voz anasalada e falava rápido e meio para baixo. E ela não conseguia entender. Eu ficava traduzindo a mensagem. E eu respondia ele da mesma forma. Ela nasalava a minha voz, falava rápido e para baixo também, que é para a gente se comunicar no mínimo, em termos iguais. Não, assim, eu trabalhei numa empresa onde as pessoas davam muita importância ao uso do bom dia, por exemplo. Né? Se você não desse bom dia para alguém, isso era um crime. Só que muitas pessoas não davam. E eu não entendia o porquê desse incômodo. Eu disse, gente, você se comunica com a pessoa quando ela está disponível se comunicar com você. Você relaciona o outro à medida que ele se abre essa relação. Então, tem pessoas que passam por mim e grunhem. Eu gruno de volta. E a gente se resolve, o nosso diálogo é esse, a abertura que tem é essa, diálogo, né? Você grunhe de volta a pessoa. Mas vamos pensar um pouco mais do estrangeiro, assim, nós moramos no Brasil. É, quando os colonizadores chegaram aqui, quem são os estrangeiros? Né? O exótico, eles chegam até aqui, olham esse país, essa terra, que é tão exótica ao olhar deles, que eles achavam que estavam no paraíso. Né? O Contardo Caligares fala isso no livro dele, Hello Brasil. Porque aqui aves falavam, né? E na Bíblia se diz que no paraíso os animais falam, Fala. né? Então você tem papagaio, você tem arara, o clima é ameno, assim como se é dito que seria no paraíso. E eles achavam que o maracujá era a fruta da paixão, inclusive tem esse nome nos idiomas, fruta da paixão, porque dependendo da forma que você corta, ele parece uma coroa de espinho. Então, assim, por quê? Porque aquilo é exótico, tudo é estranho. E foram eles que colonizaram nosso país, essa terra. Então, quem que é o estrangeiro, né, nessa terra, nesse país, nesse local, nessa língua? Né? Então, quando você sai de um estado e vai para o outro, você dialoga com outra pessoa, que essa língua é toda cifrada, ela é codificada, o desconforto é de quem? É de você que está de fora. Então, é seu que é estranho a isso, que é exótico, mas você não alcança. Por que muitas vezes temas como representatividade são tão importantes? Pela possibilidade de olharmos alguém em posições de fala, na televisão, nos livros, e sermos capazes de nos reconhecermos nele. Por que muitas vezes certos temas oferecem tanta resistência? Porque, lá vem a Sônia de novo falar esse negócio de maternagem. Eu não sou mãe, o que me interessa? Que é estranho a mim não me interessa. Então, muitas vezes, colocar nesse local de recusa do outro, porque entrar no tema da Sônia, entrar no tópico da Sônia, que não diz respeito à minha própria fisiologia, pode me levar para distante do que eu sou. E aí você vê um ego frágil, né, que tem medo de se perder no escuro, tem medo de se permitir conhecer o que é estranho. Então, essa fragilidade dessa formação, né, desse ego, né? Acho que Olha, tem mais uma pergunta aqui. a Maria, Ariel, mandou uma mensagem para Maria Esther. Maria, obrigada. Agora me sinto localizada. Perfeita na explicação. Oh, Amei. obrigada, obrigada. E na sequência, Cleiton, a Michele diz: sinto na pele, né, o que você está falando, sobre o desconhecido, o novo, né? E eu me sinto um pouquinho. Vou fazer uma pequena intervenção, não é? A questão que ela coloca do estrangeiro mesmo vivendo no Chile. É, essa aí, realmente, o modelo que a Michelle coloca
como uma estrangeira, como uma diferente. Mas eu, quando optei a estudar fora do país, eu exatamente quis conhecer o novo. Para mim, o Brasil, os brasileiros, já eram muito padronizados na cultura, mesmo vivendo as regionalidades que nós vivemos. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Mas esse intercâmbio, não é, entre este ser diferente com o outro diferente é o que vai gerando o que eu também gosto muito de falar, que é a completude. É o meu diferente com o diferente da Maria Esther, que teve que entender sobre o ponto de vista social e cultural e histórico do Brasil, quando eu levo um tema sobre o sexismo. Então, essa troca, não é, Michele? Aí eu coloco a riqueza que vai se promovendo entre os estranhos. E aí, voltando para o nosso tema, né? O estranho que chega no consultório e se depara com outro estranho que lhe diz: Oi, boa tarde, oi, boa noite, bom dia. Então, é exatamente isso. É sentir na pele a sua estranheza no processo analítico. Tá? E a Ariel levanta uma dúvida. Cleiton, você quer perguntar e responder, ou Maria Esther? Se Uma eu dúvida. posso levantar aqui, mas Esther me ajuda aqui. Ó, uma dúvida. A partir da frase dita, o sujeito deixa de ser funcional e passa a ser social. É neste momento que inicia o processo de recalque e, e este ser estranho, repleto de pulsões e sendo castrada pela cultura, moral e afins, qual é o lugar da análise nesse contexto? Se a pergunta não for pertinente à temática, eu compreendo. Olha, eu começaria dizendo que não precisa se preocupar, né? Assim, ser pertinente ou não, a gente vai responder o que der, vamos derivando. Eu acho que o processo de deixa em livre associação, deixa os temas emergirem e a gente vai costurar, porque no fundo a gente está falando sobre análise, e é isso, de é um pouco desse processo, né, de livre associação. Eu só faria um remendo aqui nessa parte que fala o sujeito deixa de ser funcional e passa a ser social. Social. Eu só colocaria, para ficar perfeito, parece que deixa de ser meramente funcional e passa a ser social também, porque ele nunca vai deixar de ser funcional, né? Ele vai estar sempre se deixar, porque talvez assim, quando ele alcançar o que a Maria Esther falou, né, do além do princípio do prazer, quando ele alcançou a morte, aí ele deixa de ser funcional e para de pulsar. Mas até lá, ele vai ser Sin la pulsión, el movimiento, no estaríamos vivos. perfeito, é isso. Es esto, es tan fuerte como eso. Cuando el electrocardiograma hace un ruidito monótono, Acabou. ya está, acabó. Es decir, que estamos vivos gracias a la pulsión. El punto es hacia dónde la dirigimos, porque si no la enlazamos con el mundo, con lazos con otros, con lo que hacemos, queda en nosotros aplastándonos. Es lo que pasa. Miren, Freud le dedica un artículo maravilloso, que no es momento de explicar nada del artículo, pero para que entendamos. Duelo y melancolía, escribe Freud. Dor e melancolia. Dolo y melancolía, ¿no? Luto, melancolía. ¿Eh? La vida entera nuestra va a pasar por
luto y melancolía. Y el día que no se juegue eso en la vida misma, es porque ya acabó, como dijo Sonia. Es decir, la vida se sostiene del movimiento de la pulsión. El punto es cómo hacemos para soportar la vida y generar, producir, crear, sublimar muchas formas de plantear estas cuestiones, si esa pulsión no está dirigida, por ejemplo, primero a la relación con los que nos recibieron, los padres, los primeros amores, que después podremos sustituir por otros amores. Y ahí Freud dice algo que hasta puede ser gracioso, no lo es, pero casi puede sonar así, cuando habla de cómo elegimos los amores en la vida. Si no nos hemos quedado pegados al cuerpo de la madre o del padre, madre, padre, no estoy hablando de género, sino de el que nos instaló en la vida, vamos a poder lograr una suerte de sustitución, soportar que están prohibidos como objetos de amor aquellos que nos gestaron. Entonces, nuestras identificaciones con uno u otros o ambos nos van a hacer decir en algún momento, conocí a fulano y no sé qué tenía, pero me pareció que lo conocía de toda la vida. Y sí, señores, Freud nos dice, todo encuentro es un reencuentro. Hay algo familiar en ese desconocido. Esto trasladémoslo al amor de transferencia, al amor en psicoanálisis. No todo paciente se engancha con determinado analista, aunque fuera Freud o Lacan el analista. No pasa por ahí. Tiene que tener algún rasgo de algún objeto perdido, que tuvo que perder para poder estar en el mundo, para poder entrar en el circuito de estos maravillosos neuróticos que digo yo, ¿no? De poder desear. Como me está prohibido quedarme pegado al cuerpo de quienes me gestaron, tengo que resignar. Y resignar y perder es algo que nos va a pasar durante toda la vida. Porque para poder crecer tengo que perder ser niño. Para poder ser un adulto tengo que soportar perder la adolescencia. Y ni les digo para soportar esto que llaman tercera edad, que a mí me molesta personalmente. Tenemos que soportar que envejecemos. El punto es, depende desde dónde se lo mire. Yo lo digo como un consuelo a mí misma. Les pido que me perdonen la autorreferencia. Pero yo digo, trato de crecer, no de envejecer. Pero pasa que el espejo me devuelve otra cosa, amigos. Me dice, estarás creciendo de a ratos y a veces, pero estás envejeciendo también. No, bueno, el humor también nos ayuda a vivir. También en el chiste, como decía Freud, y su relación con lo inconsciente, nos hace soportar el dolor de vivir. Entonces, si tenemos tantos instrumentos para sostenernos en la vida, es porque debemos genealogía y filiación. Pudimos armarnos nuestra novela, ser parte de una historia. Y cuando acudimos a un análisis, ojalá tengamos siempre la valentía de hacerlo, y eso corre para todos,
porque hay que tener una dosis de valentía importante para llegar a un lugar extraño, a hablar con un extraño de intimidades y que además es extraño que se vuelve familiar, porque por algo me enganché también. Algo de lo buscado he reencontrado, algo me devuelve. Miren, tengo una paciente que su primera cuestión de decir que la hizo volver es que yo hablaba en santiagueño, que es mi origen de nacimiento, una provincia de Argentina, que está a 1200 kilómetros de Buenos Aires. Tenemos un tono para hablar, una tonalidad diferente al que nace en Buenos Aires, porque le hacía acordar a la abuela que era santiagueña. No es que se va a quedar en el análisis por eso, pero su primer necesidad de volver porque sintió algo familiar frente a ese extraño fue mi forma de hablar. Yo no soy la abuela, no lo voy a hacer, etcétera. Por eso es que es un análisis y no una reunión ni de amigos ni de familiares. Por eso no se puede con la familia. Por eso no se puede. Ni con la familia ni con los muy cercanos, porque estamos demasiado involucrados. Pero entonces, nacemos por eso de la manera que nacemos. La vida es una construcción y hay un punto de inflexión, decía, en que hay que poder tener la valentía de pedir ayuda. Cuando uno no se siente con fuerza, si nos pasa a todos, así nos hayamos analizado 50 años de la vida. En algún momento, en alguna etapa necesitamos volver a revisar o volver a acudir, o las supervisiones mismas de nuestro trabajo. Uno se expone frente al supervisor de alguna manera, con su intimidad. Es decir, nadie se termina de analizar del todo, porque sería como pensar que alguna vez me curo. Lo que aprendo es a negociar con mi padecimiento. Aprendo a negociar con mis formas de descuidarme a mí mismo. Somos nuestros peores amigos y nuestros peores enemigos. Lo digo así. Tenemos que ser nuestros mejores amigos y tratar de no ser nuestros peores enemigos. Por eso, cuando yo suelo decirle a algún paciente de años, y acordate, cuídate, ella misma me contesta, ya sé, no sigamos la frase, que me cuide de mí mismo, ¿no? Somos nuestros peores enemigos y también nuestros mejores amigos. Se nos ha dado, alguienes han sido generosos y nos han cuidado, si no, no estaríamos en este espacio hoy hablando así. Miren si no, agradecer, sí. Deuda simbólica porque nos dieron un nombre y la posibilidad de seguir la vida, sí. Pero la única manera que Freud nos plantea como forma de pago productiva en relación a la vida, y ya le doy lugar a Clayton, es con producciones, con lo más simbólico que podamos. Porque si no usamos lo simbólico, ponemos el cuerpo, lo enfermamos. ¿Mm? Clayton, por favor, porque Clayton hace sus provocaciones y sus explicaciones muy interesantes, igual que Sonia. É Antes só. do Cleiton, só um minutinho. Antes do Cleiton, eu só queria dizer para Ariel, né, que é muito interessante a todos nós, não é? Queremos saber, queremos localizar, né? Fica no eixo XY, ali tem um ponto.
Então, quando ela diz o sujeito deixa de ser pulsional e passa a ser social, é nesse momento, quer dizer, é nesse eixo que acontece o recalque. Ariel, a partir do momento em que nós não permitimos trabalhar uma rede entre as nossas pulsões e onde nós estamos, a partir deste momento em que queremos acreditar que o Chile e o Brasil são territorialmente semelhantes, culturalmente iguais, nós estamos realmente criando muitos recalques. Então, eu gosto muito mais de entender o recalque como sendo a minha própria interpretação diante, Michele, mais uma vez, da minha desorganização. Aquilo que eu organizo e aquilo que eu não consigo organizar. E daí nasce realmente a necessidade de buscar uma ajuda psicanalítica. Cleiton, pronto. Era justamente nesse ponto, a pontuaria foi muito boa, né? Eu ia voltar justamente nessa temática do recalque, né? E da pulsão. A Maria Estela gosta muito de falar sobre o totem tabu. E eu acho que é interessante convocarmos ele nesse momento para falar um pouco mais dessa dinâmica do recalque, né? Porque, assim, a Sônia apontou bem essa direção, esse vetor recalque não está relacionado a um sujeito externo, mas a nós mesmos, né? Então, quando surge o recalque? Quando surge a lei, né? Quando surge a lei. E essa lei pode vir do pai, né? Da figura ali que está se ocupando dessa posição paterna, da mãe, da cultura. Você vê que existe uma certa hierarquia e amplificações de grupos, né? Então, esse sujeito, ele frequenta uma escola, uma universidade, vai a um trabalho, participa de um núcleo social que é do bairro, da cidade, né? Tem grupos de colegas, amigos, e cada um desses grupos possui leis específicas, temas específicos, ou que são ou não permitidos. Então, quando surge recalque, quando surge a lei, o corte, a castração, e aí o Freud, e aí por isso referencia o próprio tabu, em próprio tabu, eles nos oferecem uma espécie de mito, né, assim, criador, fundador da lei, né, e aí ele coloca esse mito na figura do pai, né, assim, o banquete totêmico, né, nessa figura do Topper, né. Então seria esse lugar, quando, então onde surge o recalque? Eu tenho um desejo, esse meu desejo aponta em direção à superfície, ao consciente, à ação, movido por uma pulsão, só que essa minha pulsão se encontra com uma proibição, um corte, com uma castração, dizendo não pode. E aí nós, sujeitos, então, já sociais, recalcamos esse desejo e aí padecemos com ele, sofremos com ele. Então, e aí volta a falar do papel da terapia, nesse caso, sobre orientar essa pulsão. E aí o que a Marista falou sobre o simbolismo, a capacidade de simbolizar essa falta, essa proibição, redirecionar essa pulsão a outros lugares, a outras instâncias, ou quais são permitíveis socialmente, falando ou não, mas o recalque teria lugar com esse lugar da castração, com esse lugar que instaura a lei, né? Sí. Pensaba en esto que decía Sonia y Clayton, y Tótem y Tabú es un texto estructural para el psicoanálisis, es central, ¿no? Por supuesto, que nos habla de esto que explicaba Clayton. eh, Todos tenemos un mito del origen, un mito de cómo nació determinada sociedad, determinada civilización.
de cómo se formó esta familia. Miren qué paso de civilización, sociedad, familia. Voy achicando. Tiene que haber un organizador, como dice Sonia, un ordenador del que nadie esté fuera, que todos los que somos parte de este grupo humano estemos atravesados por ese organizador que es siempre una legalidad, que Freud la nombra como ley del padre, pero es mucho más lejos que hablar del padre como el padre, papá, persona. Es la transmisión de aquello que está prohibido para todos, inclusive para ese padre, papá, o esa madre, mamá. O sea, no se trata de personas, sino de una ley, como la ley nos enseña, no matarás. No matarás sirve para, no importa de quién se trate, qué jerarquía tenga en la familia la persona. Nadie está autorizado a matar, por ejemplo. ¿No? Y depende del tipo de cultura, va a haber prohibiciones en cuanto al ejercicio de la sexualidad. Nosotros entendemos, en Freud, él habla de no al incesto y no al parricidio. Es decir, no quedarse en el cuerpo de los padres, y estoy pluralizando a propósito, porque no necesariamente es la madre mamá, pero sí de quienes dependió su vida. No, no buscar quedarse en esos primeros objetos amorosos, sino sustituirlos, que es lo que hablábamos hace un rato. Eso es no incesto, es cumplir con la ley de no al incesto. Y no parricidio, que van de la mano, ¿no? Absolutamente de la mano, porque desconocer el organizador, que es la palabra que usa Sonia, me parece que es muy gráfica, nos sirve mucho. Si desconocemos ese organizador, es como negar la ley. En términos de tótem y tabú, negar al padre. Negar al padre matándolo nos convierte en parricidas. ¿Qué es el parricidio? Es matar al padre, papá, no solamente. Miren, ayer se conmemoró en mi país 48 años de la peor dictadura que hemos padecido. Y pensaba, cuando hablamos de matar y parricidio, no necesariamente es matar al padre, papá, o a la madre, mamá. Sí. Para esto nos podemos referir inclusive a la figura de Caín y Abel. Caín es un parricida, pero ¿mató a su padre? No, mató a su hermano. Es un fratricida, me podrían decir. Sí, pero sigue siendo un parricida, porque mató a la posibilidad de que esa rama del árbol genealógico traiga hijos al mundo. Entonces mató a la posibilidad de una paternidad que hubiera posibilitado armar una nueva familia. Cuando en mi país, ayer fue tan especial que tengo muy cercano el ejemplo, se habla de 30.000 desaparecidos, ¿no? 30.000 desaparecidos porque nadie dio cuenta de que dónde están, y obviamente que los suponemos muertos, pero desaparecidos es una categoría desinstituyente. Le quita
la posibilidad de tener una existencia como persona, porque para morir tengo que haber existido. Desaparecido es un sin lugar. Y muchas veces, yo haciendo referencia a esto de Caín y Abel, decía, ¿hubo un genocidio en la Argentina? Sí. Se mató una generación que imposibilitó 30.000 nuevos padres, si fueran 30.000, ¿no? Por ahí son más. Pero digo, si fueran 30.000 simbólicamente. Hay 30.000 padres que no pudieron ser. Por eso no es hablar de fratricidio, matricidio, no deja de ser igualmente un parricidio si entendemos la ley como algo sin sexo y sin género, sino como una instancia simbólica organizadora, como dice Sonia. Bueno, por eso hablamos desde Freud con Tótem y Tabú, que muy bien citó aquí Clayton, porque ser neurótico supone que se inscribieron en nosotros las dos prohibiciones. No incesto, no parricidio, como cada cultura lo entiende, pero tiene que haber prohibiciones. Entonces, y la primera prohibición es para estos padres que tienen que privarse del cuerpo del hijo para que exista, para que vaya al mundo como sujeto que puede desear y sustituir amores. Es decir, el primer dolor fuerte de cualquier padre, padre, madre, no estoy poniéndole género, quienes funcionaron desde allí, es una función, tuvieron que privarse, dejar crecer estos hijos. Díganme si como hijos o como padres o como abuelos no nos ha pasado más de una vez. No te quiero soltar, no te puedo soltar, quédate un ratito más. El sacrificio de entregar una hija o un hijo, no importa el género, a la cultura, significa aceptar esa ley organizadora. Esto es a lo que Lévi-Strauss le llama el pasaje de naturaleza a cultura, donde porque empiezan a funcionar legalidades para todos, podemos empezar a hablar de sociedades que sostienen una cultura y que sostienen un mito, una idea, una fábula, una historia sobre su origen. Por eso, si ustedes van a buscar, no en el psicoanálisis solamente, en la antropología, por ejemplo, en la sociología, en los lingüistas, depende. Yo voy a la antropología y ¿qué encuentro si busco mitos? Relato que tiene un punto de partida indiscutible, que no es comprobable. Por eso usa la palabra axioma. Axioma quiere decir un punto de partida que es imposible de comprobar. Bueno, el mito tiene entre sus enormes características un punto de partida axiomático y a partir de ese punto, cada uno después cuenta su historia. Un pueblo, un grupo, un sujeto singular. Y si entramos en esa lógica, se nos hace soportable las diferencias. Cuando no se soportan las diferencias raciales, sexuales, idiomáticas, etcétera, etcétera, cuando no se soporta que no haya un otro igual a nosotros, lo que se generan son fundamentalismos. Los fundamentalismos de cualquier especie, la denigración de cualquier grupo de pertenencias diferentes a las nuestras, nos sitúa frente a lo insoportable de
la diversidad de lo diferente, porque es poder convivir con que no hay una única verdad, sino tantas como sujetos humanos, que por eso yo suelo decir siempre, lo hemos trabajado, hablado, charlado tantas veces con ustedes, con la mayoría de ustedes, yo digo siempre viva la diferencia, porque es lo más cercano a lo saludable soportar la diferencia. No existe la salud y no existe la cura, pero sí existe lo más cercano a soportar la vida lo más simbólicamente posible. Y es poder hacer algo con lo que nos genera encontrarnos con que no somos todos iguales. Yo muero por aprender portugués, les juro. Y el día que lo aprenda, igual, seguramente no lo voy a hablar como alguien que É nació con él, brasileiro. ¿no? Estoy pidiendo a gritos un profesor, profesora de portugués. Aunque Ah, nunca llegue del todo a la sutileza de los modismos, por ejemplo. Y redondeo con esto. Freud era un amante de la lengua española, absolutamente un admirador de la lengua española. Y aprendió español para leer el Quijote. Él lo dice en sus escritos, en su biografía. Ahora, cuando le preguntan por qué no viene a la Argentina en vez de irse a Inglaterra, él dice, porque no es mi lengua madre. Y si no es mi lengua madre, ¿cómo capto los modismos, las sutilezas que cada lengua tiene? Y que no solo cada lengua, cada región de esa misma lengua. Yo escucho hablar a gente que vive en Río, que nació en Río y no habla el portugués de la misma manera que yo escucho a un baiano. Y no crean que soy experta en reconocer esto, pero le entiendo más a determinada forma de expresión que a otra tonalidad. Me pasa con mi misma lengua en la Argentina. Yo soy santiagueña, viví en Tucumán, son dos provincias del norte del país. Los porteños, los nacidos en Buenos Aires, hablan rápido. Y hay veces que siendo mi misma lengua, les digo, por favor, habla más claro. Entonces, miren hasta dónde. A mí me pregunta alguien, vos no sos de aquí, ¿no? Bueno, vivo aquí, contesto. Eh, sí, yo les aclaro, hecho de mi exilio, no siempre me sale bien, pero hecho de mi exilio, la causa de mi continuidad de vida, porque hay una especie nací en Santiago del Estero, estudié muchísimos años en Tucumán, vivo hace 36 años y pico en Buenos Aires. Nadie puede ubicar en dónde nací. En Buenos Aires creen que nací en Tucumán me dicen santiagueña y en Santiago del Estero ya no me escuchan hablar exactamente igual como habla un santiagueño. ¿Me quieren decir dónde me ubico? Bueno, el psicoanálisis me ha ayudado mucho. bem, nós vamos, infelizmente, né? Já estamos chegando próximo às 10 horas. Eu gostaria, ela entrou num tema agora que eu amo, não é? Que a minha família, não é composta de diferentes. Marido paranaense, eu paulista, dois filhos paranaenses, uma paulista, quatro netos cariocas, um neto baiano, é,
E é essa riqueza de diferentes culturas que eu acredito que a psicanálise tenha me sustentado, não é? Me sustente nesse mundo tão diferente, com muitos diferentes, mas com uma necessidade de buscar em cada um de vocês que estão aqui nessa sala hoje, em cada um que convive comigo, não é? Em cada um dos diferentes, aquilo que eu não tenho. Então, por isso que eu digo, essa é a razão da diferença para mim, a minha própria completude. Dia desses me perguntaram, então, você se desgarrou de Marília, né, minha cidade natal. Eu disse, eu fui procurar fora daqui aquilo que eu não encontrava aqui. Então, essa é a razão, Michele, que colocou a questão de morar no Chile. Talvez a sua razão de estar no Chile hoje. Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito a PUC do Rio de Janeiro, que nos cede este espaço às segundas-feiras, das 20 às 22 horas. A todos que estão aqui hoje, é a Carolina, lembrando que este evento é um oferecimento do Programa de Saúde Mental em Freud, da clínica às organizações. Ela colocou também aqui o endereço do link, onde nós temos aí este programa, e neste programa vocês vão encontrar diferentes cursos e o calendário das rotas, não é? Mas agradecer principalmente a você, não é? A Maíra, a Lidiane, a Andréia, Daniele, que vieram aqui porque leram um título e simplesmente vieram nos conhecer, nos escutar. Para mim, essa é a magia dessa noite, né? Que, ao ler uma frase, ao ler um título, eu sou convidado. Quer dizer, aquilo me incomodou. Eu vou lá para ver o que de fato é, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Agradecer a Maria Esther e Cleiton por ter deputado assim, dançou a valsa maravilhosamente bem. Oh, obrigada para todos y a Sonia Clayton desde ya. Clayton estuvo provocando toda la noche, Sonia, nos provocó toda la noche. Muito Muito obrigada, obrigado. Maria. É, Cleiton, para as suas despedidas. eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu falei, muito caro assim, para mim esse momento, assim, essas rodas, assim, é onde iniciei meu processo. Assim, é realmente um prazer voltar aqui nessa condição, dividir esse espaço com vocês. Então, muito obrigado, Esther, Sônia, Tuque. E é isso, seguimos provocando. Seguimos para a próxima roda, dia 15 de abril, estaremos aqui. Então, uma boa noite a todos. Carolina, muito obrigado pelo apoio técnico. Muito obrigada, Maria Esther e Cleiton, e a todos que estiveram nessa noite.